Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tô conseguindo me ouvir? Sim, boa noite, professor. Beleza. Então vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Acho que tá carregando aí. Só me avisa se vocês estão conseguindo visualizar certinho. Lembrando que eu não consigo ver o chat agora, tá? Então se alguém mandar lá, eu não consigo ver a resposta. Tá dando para visualizar a tela aí? Tá dando de boa. Tá, beleza. Bom, então vamos lá, pessoal. Mais uma vez, boa noite para todos aí. Estamos aí na nossa terceira semana, aula 3 da nossa disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores, tá? E na aula de hoje vamos falar um pouquinho aí sobre a parte das unidades de armazenamento computacionais. É um negócio relativamente simples, acredito que talvez possa ter muita gente que já saiba disso aqui, mas tem muita gente que não tem tanta familiaridade assim com a área da computação. E muitas vezes algumas coisas aqui do que eu vou falar na aula de hoje pode ser que passe batido. Então eu sempre gosto de fazer essa aula para deixar isso claro. É uma parte que a gente vai começar a falar muito mais para frente agora aqui, quando a gente entrar no próximo conteúdo e das próximas aulas, que é para falar sobre o sistema numérico computacional, tá? Então a gente vai falar em bit, byte, não sei o que, e muitas vezes tem gente que não sabe o que é isso. Eu tô falando em um bit, a pessoa não sabe o que é um bit. Vou falar num byte, a pessoa não sabe o que é um byte. Então eu vou explicar um pouco disso na aula de hoje, deixar isso bem claro, porque daí isso vai ser utilizado aí também nas próximas aulas aí nossa. Então só para a gente dar uma relembrada, o que a gente falou aí na aula passada? Eu dei uma pincelada para vocês, só uma parte bem básica sobre o histórico da computação, até porque, como eu comentei com vocês, a gente não tem muito tempo, né? Então, eu falei um pouco do histórico da computação, a gente falou ali dos principais computadores da primeira fase, expliquei para vocês de onde surgiu aquela questão do termo bug. Meu celular tá bugado, meu computador bugou. Então a gente usa esse termo muito. Eu expliquei para vocês lá que veio daquela questão daquela mariposa que pousou lá numa válvula de um computador, não vou lembrar o nome, se eu não me engano, do IBM, eu acho. E aí fez com que aquela válvula queimasse e o computador parou de funcionar. E aí surgiu dali o termo, então, né? Falamos também dos computadores da segunda fase, que aí trocou então as válvulas pelos transistores, tá? E aí começou a reduzir o tamanho dos computadores, mas ainda aqui, primeira e segunda fase, esses computadores eram muito grandes ainda. E a partir da terceira fase aqui, que foi aonde realmente começou a reduzir mais para o tamanho que a gente tem hoje, começou a surgir os computadores mais a nível pessoal aí, e aí foi onde na quarta fase realmente, digamos assim, se consagrou os computadores no tipo que a gente tem hoje com o surgimento aí dos microprocessadores. E a gente falou um pouquinho também de como está a computação atual, valores, capacidade de processamento, então foi isso basicamente que a gente trabalhou aí na aula passada, tá? O que a gente vai ver então, como eu falei na aula de hoje? Vamos falar um pouquinho sobre as unidades de armazenamento computacionais. O que é um bit, o que é um byte, o que é um kilobyte, megabyte, por aí vai. Como que a gente faz a conversão entre essas unidades de medida. Então, muita gente também, como eu falei, é uma coisa básica da computação, mas muita gente não conhece isso aqui. Vocês aí são alunos novos, acabaram de ingressar no curso. Então, pode ser que você não é da área da computação, talvez entrou porque se interessou pelo curso, interessou por aprender um pouco mais da área da informática, mas não sabe isso aqui. Então, essa justamente que é a ideia dessa aula aqui. Entender o que é cada uma dessas terminologias, digamos assim, das unidades de armazenamento e como que a gente faz a conversão entre cada uma delas. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de como eu calculo essa em relação, falando aqui sobre bit, byte, não sei o que, como eu faço cálculos em relação à velocidade da minha internet. Como que eu sei calcular, por exemplo, quanto tempo que vou levar para fazer o download de um determinado arquivo, com base na internet que eu tenho, na velocidade de internet que eu tenho. Então a gente vai ver isso. E aí também algumas curiosidades em relação a essa parte aqui realmente de unidade de armazenamento. Algumas curiosidades interessantes aí que tem na nossa área, tá? Então vamos seguir. Vamos começando a falar aqui sobre a parte das unidades de medida. Basicamente, como eu falei, a ideia aqui é lembrar e, para quem não sabe, obviamente, aprender quais que são as unidades de medida de armazenamento computacional. Então,
Falou-se em armazenamento, a questão de troca de informação, tudo aquilo que está guardado dentro do nosso computador é utilizado uma unidade de armazenamento para descrever o tamanho daquele arquivo, ou o tamanho de um pacote de rede, por exemplo, que está sendo trocado entre um computador e outro, aquilo que está sendo trocado entre processador e memória, tudo aquilo você tem uma unidade de medida que vai dizer o tamanho desses arquivos, tá? A menor unidade de medida que o computador tem é o bit, tá? Essa unidade de medida, basicamente, para o computador, ele é representado como um valor igual a 0 ou como um valor igual a 1. É um único valor. Para o computador, lá na parte física dele, isso, na verdade, um bit, ele representa um impulso elétrico, tá? Ou seja, se eu tiver esse impulso elétrico pode ser o quê? Como eu falei, a troca de pacote na rede, a troca de informação entre processador e memória, um determinado arquivo que eu vou salvar, a troca de informação entre minha placa de vídeo e meu monitor. Tudo isso é feito a partir de troca de informações, ou seja, troca de impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos no computador, então, eles podem ser convertidos para bits, tá? Onde cada impulso elétrico ele representa um bit. Ou seja, um impulso em si elétrico, ele representa o número 1. A ausência de um impulso elétrico é representada pelo 0. Como que funciona, então, essa questão de eu ter a presença do impulso elétrico ou eu ter a ausência do impulso elétrico? A gente vai ver mais para frente, no decorrer da disciplina, quando a gente principalmente for falar sobre o processador ele tem o que a gente chama de clock, que traduzindo seria o relógio, ou seja, é a frequência de funcionamento que aquele processador tem. No nível mais baixo, vamos dizer assim, essa frequência diz o quanto de informação que o meu processador consegue trocar por segundo, tá? Ou seja, a quantidade de impulsos elétricos que ele consegue enviar, receber e processar isso por segundo, tá? Então, dentro desse clock, você tem o que você espera em cada intervalinho dentro daquela frequência que o meu processador trabalha. Aí, dentro desses intervalos de frequência, eu posso ter o impulso elétrico, que aí eu tenho, no caso, o 1, ou eu posso ter a ausência do impulso elétrico, que daí vai ser representado pelo 0. Ou seja, sempre quando o meu computador estiver processando, estiver trabalhando com alguma coisa, ele vai estar trabalhando com uma quantidade infinita aqui de zeros e uns. Por quê? É a representação desses impulsos elétricos ou da ausência desses impulsos elétricos, certo? Então, como eu falei, o bit é a menor unidade de medida computacional que existe e ela é representada por esses impulsos, então, ou pela ausência deles, né? Seguindo, a segunda menor, vamos dizer assim, unidade de medida computacional que a gente tem é o byte, certo? Esse byte, basicamente, ele é representado pela união de 8 impulsos elétricos, ou seja, 8 bits, tá? Então, um byte, ele é representado por um conjunto aqui de 8 bits. Então, eu tenho todos os 8 bits aqui que vão representar o valor, ou vão representar o tamanho de um arquivo de 1 byte, tá? Então, a sequência de 8 bits representa 1 byte. O byte, normalmente, ele é utilizado em vários quesitos, vamos dizer assim, várias questões no nosso computador. Uma delas é o que é chamado de tabela ASCII. Não sei quem já falou, já ouviu falar disso, ASCII 2. O que essa tabela diz? Ela faz um mapeamento de todo o teclado do nosso computador. Ou seja, cada letra que eu tenho no meu teclado, cada número, cada símbolo, arroba, sei lá, tudo aquilo que eu tenho no meu teclado ali, as chaves, colchetes e tal, eles são representados aqui dentro da tabela ASCII por um conjunto de 8 bits, que é, então, no caso, 1 byte, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um exemplo da tabela ASCII para mostrar para vocês. Tabela ASCII 2. Então, vou pegar umas imagens aqui. Deixa eu tentar abrir uma imagem em tamanho maior aqui, só para a gente ver. Não, não é esse. Deixa eu ver se essa aqui é. Aqui não vai ter exatamente o que eu queria mostrar para vocês. Mas é como se fosse isso aqui. Ó. Eu tenho os caracteres lá, o A, B, não sei se estou conseguindo enxergar, deixa eu ver se eu para aumentar aqui um pouco.
Então, ó, tem como se fosse assim, as letras, né, A, B, C, D, tarará, isso em minúsculo, maiúsculo, cada uma delas é representada por um valor em decimal, tá? Por exemplo, aqui o 98. Só que daí, para o computador, esse valor em decimal, ele acaba virando um valor que a gente chama de binário, e aí é um binário de 8 dígitos. Um binário de 8 dígitos é exatamente 1 byte, tá? Eu vou ver depois se eu consigo achar certinho uma tabela representada por byte aqui, para conseguir mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu colocar aqui tabela byte. Ele não vai mostrar aqui mesmo. Enfim. Então, o que é interessante saber? Que um byte, ele tem, representado pela sequência, então, de 8 bits, né? Então, de 8 impulsos elétricos. E aí a gente segue aumentando, ou seja, segue crescendo na nossa tabela ali, de unidades e medidas, tá? Só um parênteses antes disso, eu tinha esquecido. Qual que é a diferença, basicamente, em bit e byte, quando a gente fala em armazenamento? Eu falei para vocês lá em relação à velocidade de transmissão também. Normalmente, o computador utiliza as duas para propósitos diferentes, para o byte e o bit para uma outra questão. O bit, normalmente, ele é utilizado para medir velocidade de transmissão. Ou seja, por exemplo, a nossa internet, o teu link de internet que você tem, ou sei lá, a tua 4G, a velocidade que ela troca informação é medida sempre em bit, tá? Enquanto o byte, ele é utilizado especificamente para armazenamento de arquivos, ou seja, aquilo que vai salvo lá no teu HD, por exemplo. Então, normalmente, assim, quando você vai comprar um HD, aquele HD ele está medido em bytes, só que ele pode ser, por exemplo, megabytes, gigabytes, terabytes, mas é sempre o byte que vai caracterizar essa medida para a unidade de armazenamento, enquanto o bit é utilizado ali para velocidade de transmissão. Isso normalmente está associado a redes, tá? Então, aí entra a questão da internet, a velocidade que o teu computador consegue trocar informação, por exemplo, com o teu roteador, isso é feito através do cabo de rede e é medido em bit, tá? E aí também pode ser megabit, gigabit e por aí vai, tá? Então a gente vai ver logo mais para frente aqui na aula como que eu consigo fazer essa conversão, tá? Eu basicamente já mostrei a diferença aqui. O byte, ele é representado por 8 bits. É basicamente esse valor, essa diferença que existe aqui embaixo, que é utilizada para fazer essa conversão entre byte e bit. E aí a gente consegue fazer, então, por exemplo, medição e cálculo de velocidade de transmissão e de quanto tempo que eu vou gastar para baixar um arquivo e tal, por exemplo. Tá? Então, normalmente, como eu falei, a velocidade da internet medida em bits, que é basicamente quantos impulsos elétricos passam por segundo naquele link. Então, você vai contratar um link de internet de 100 megabits por segundo. Quer dizer que 100 milhões de bits podem passar naquele link de internet por segundo. Enquanto que o armazenamento é especificamente em bytes. E aqui eu tenho aí a tabela com todas as unidades de medida computacionais que a gente tem, que a gente utiliza. Então, como eu já falei para vocês aqui as duas primeiras, o bit, que é a menor de todas. Esse bit, ele é representado, o símbolo que representa essa unidade de medida é o Bzinho minúsculo, tá? Por que B minúsculo? Porque o byte também é representado pela letra B, só que ele é representado pela letra B maiúscula, tá? Então, lembrando, o bit é sempre pelo B minúsculo e o byte pelo B maiúsculo. E a diferença deles é sempre 8 bits, tá? O bit, obviamente, ele é sempre 1 e o byte, ele tem 8 bits. E aí a gente vai aumentando aqui. Quanto mais para baixo tiver nesse quadro, maior é a unidade de medida, certo? Então, a próxima, logo depois do byte, nós temos o kilobyte, que o símbolo que representa ele é o KB, tá? KB maiúsculo, porque nós estamos falando aqui em unidades de medida de armazenamento, então é kbytes. E o que ele representa? O valor dele. O valor dele é basicamente 1024 bytes, tá? E, seguindo, nós temos acima do kilobyte, nós temos o megabyte, onde a representação dele, o símbolo, é o MB, e basicamente ele vale 1024 kilobytes. Então, se vocês perceberem do kilobyte para frente aqui,
ele sempre vale 1024 do valor anterior. Então, por exemplo, kilobyte, ele equivale a 1024 bytes, que é anterior. Megabytes, ele equivale a 1024 kilobytes, que é a unidade anterior. Se eu pegar a próxima aqui, que é o gigabyte, representado lá pelo GB, ele equivale exatamente a 1024 megabytes, tá? E assim por diante. A próxima, terabyte, tá? E aqui é um detalhe, não é terabyte, tá? Terra é onde a gente vive. Tera, com aquele mais colono, assim, tera, é a unidade de medida. Então, terabyte é representado pelo TB, e ele equivale a 1024 gigabytes. Hoje, basicamente, o que a gente encontra de armazenamento por aí, principalmente para comprar. Ah, vou comprar um HD, vou comprar um pendrive, alguma coisa assim. A gente encontra unidades de armazenamento para compra até na casa dos terabytes, tá? Porém, até pouco tempo atrás, aí vai pegar uns, sei lá, uns 8 anos atrás, pouco se encontrava aqui na casa dos terabytes, tá? A maior parte que se encontrava aí é na casa dos gigabytes. Então, ou seja, conforme vai passando os anos, as unidades de armazenamento vão crescendo. Por quê? A tecnologia vai melhorando. A gente falou disso um pouco na aula passada, tá? A tecnologia vai aumentando, vai permitindo que eu consiga armazenar mais informação, mesmo eu tendo dispositivos cada vez menores, tá? E aí, obviamente, as capacidades vão crescendo também. Então, hoje em dia, basicamente, a unidade de medida seguinte do terabyte é o petabyte, que é o PB, tá? E hoje em dia, basicamente, eu não tenho conhecimento, por exemplo, de um HD com petabytes, por exemplo, que a gente consiga achar para comprar. Mas eu acredito que com o passar dos anos, aí mais alguns anos, com toda certeza a gente vai começar a aparecer e vai começar a conseguir encontrar para comprar esse tipo de HD aqui. Ou seja, um petabyte ele equivale a 1024 terabytes, tá? Que é então sempre 1024 do anterior. E aí vai para os seguintes. O acima do petabyte é o exabyte, tá? Que é o EB. Talvez muita gente nem sabia que existiam esses próximos aqui, mas existe, tá? Então, o exabyte ele equivale a 1024 petabytes. Acima do exabyte, eu tenho o zettabyte, que é o ZB, e ele vale 1024 exabytes aqui. E o último é o yottabyte. Basicamente, o yottabyte ele equivale a 1024 zettabytes. Certo? Então, como eu falei, basicamente hoje o que a gente encontra aí é na casa dos terabytes. Porém, eu acredito que com o passar dos anos a gente já vai ter dispositivos para comprar com essa capacidade. Isso não quer dizer que não existam empresas que já estejam trabalhando aí com servidores e coisa que estejam na casa desses peta, talvez até na casa dos exabytes aqui de capacidade de armazenamento. Por exemplo, hoje se você abre uma conta do Google, você já, de cara, você já tem 15 GB de espaço para você salvar, por exemplo, fotos, que é o Google Fotos. Então, todas as fotos que você tira no teu celular, se o teu celular for Android, elas vão lá para aquele Google Fotos. Se você tem uma conta Google, por exemplo, vou pegar a minha aqui, você tem o Drive. Então, por exemplo, ó, eu estou no meu Google Chrome aqui, eu estou com a minha conta logada. Eu tenho aqui, por exemplo, meu Google Fotos, tá? Então, nele, eu tenho aqui, ó, capacidade aqui embaixo de armazenamento. Eu tenho 15 GB disponível. Isso que a minha conta é gratuita, eu não estou pagando nada. Até o momento eu estou usando 4.8, tá? Mas eu tenho 15 GB livre, ou seja, quer dizer, o servidor do Google me fornece 15 GB para armazenar essas informações. Além do Fotos, eu fechei, eu tenho o Google Drive também, tá? Se eu não me engano, o Google Drive ele está junto no Google Fotos dentro desses 15 GB. Então, o teu Google Drive e o Google Fotos, eles estão dentro dessa questão aí dos 15 GB. Então, isso falando só do Google, tá? Então, pensa, a quantidade de usuários, a quantidade de pessoas hoje em dia que tem um celularzinho na mão aí, que você tem uma com Android, né? E você precisa ter uma conta Google. Cada uma dessas pessoas, se ela não paga para ter mais espaço, ela no mínimo tem 15 GB. Então você imagina a quantidade de espaço que os servidores da Google têm que ter para que eu consiga armazenar e todo mundo consiga armazenar essas informações. Então, bem provável eles
eles estão trabalhando com servidores de armazenamento nessas casas de capacidade aqui. Tá? Por quê? Os caras precisam ter muita capacidade de informação, de armazenamento para conseguir guardar todas essas informações. E não só o Google. Aí entra todas as outras empresas de e-mail e tal, e por aí vai. Tá? Mas como eu falei, para eu comprar um dispositivo único hoje, eu não consigo encontrar dispositivo nessa capacidade aqui. Pelo menos eu não tenho conhecimento. Se alguém tiver conhecimento aí, pode falar, porque eu particularmente não sei. Até onde a gente consegue encontrar hoje é os terabytes. Mas, aí, obviamente, pega uma empresa, como eu falei, como o Google, os caras vão juntando tanto HD, storage e tal, que eles chegam aqui nessa capacidade somada, tá? Beleza? Como que funciona, então, para eu fazer a conversão entre essas unidades de medida? Eu posso fazer a conversão de duas maneiras, ou seja, eu posso fazer a conversão de unidades menores para unidades maiores, ou seja, eu estou numa unidadezinha lá, 1 byte, por exemplo, eu quero converter para saber quanto que ele vale lá no terabyte. Tá? Então eu tenho esse tipo de conversão para fazer, ou eu posso fazer a conversão contrária de uma unidade maior para uma unidade menor. Por exemplo, eu tenho 1 terabyte, eu quero saber quanto que isso vale lá no byte. Tá? Então eu tenho como fazer essa conversão e é basicamente isso que a gente vai ver agora aqui como funciona. Então a conversão, quando eu quero converter aqui em cima, ó, de unidades menores para unidades maiores, basicamente eu tenho que fazer a divisão por 24. Por isso que na tabela aqui eu mostrei para vocês que sempre a unidade maior ela é 1024 vezes o tamanho da unidade menor. Por que 1024? Isso a gente vai entender nas próximas aulas, quando a gente for falar sobre sistema numérico, que é basicamente esse sistema binário que o computador utiliza. Aí vocês vão entender por que sempre é na base de 1024 aqui. Tá? Porque o computador, então, ele utiliza o que é chamado de sistema binário, e basicamente a base desse sistema binário leva a essa diferença aqui de 1024, por exemplo, e não 1000 é o valor redondo. Tá? Então, assim, sempre quando eu quero fazer a conversão, por exemplo, eu quero fazer a conversão de 1 byte para 1 kilobyte. O que eu tenho que analisar? Quantos saltos que eu vou ter que fazer entre essas unidades de medida aqui. Então, por exemplo, vou apagar toda essa bagunça que eu fiz aqui. Tá? Então, por exemplo, essa é a tabela que existe aqui das unidades de medida. Para eu fazer a conversão, a primeira coisa que eu tenho que saber, quantos saltos que eu tenho que dar nessa tabela. Então, por exemplo, eu quero converter de byte, eu quero saber lá para o petabyte, por exemplo. Quantos saltos que eu vou fazer aqui? Então, eu vou saltar do byte para o kilobyte, aí eu tenho que saltar do kilobyte para o megabyte, aí eu vou saltar do mega para o giga, e aí eu vou saltar do giga para o tera, e do tera para o petabyte. Então, eu estou dando 1, 2, 3, 4, 5 saltos aqui na tabela. Esse número de saltos aqui que eu estou dando, ele me indica quantas vezes eu tenho que dividir o número pelos 1024. Ou seja, se eu quiser saber um valor em byte lá para petabyte, eu vou ter que pegar esse valor em bytes aqui e eu vou ter que dividir ele 5 vezes por 1024, tá? Para eu conseguir chegar e conseguir fazer essa conversão. Tá? Ou seja, cada salto que eu dou naquela tabela indica uma vez uma divisão por 1024 que eu tenho que fazer. Por exemplo, um outro exemplo aqui. Eu quero converter do byte aqui do começo lá para o gigabyte. Então, por exemplo, eu vou ter que ver quantas vezes eu vou ter que saltar naquela tabela. Então, uma vez eu vou saltar do byte para o kilobyte. Então, aqui eu já vou ter que dividir uma vez por 1024. Tá? Aí depois eu vou ter que ir do kilobyte para o megabyte. Vou ter que dividir, então, mais uma vez por 1024. E aí depois o megabyte lá para o gigabyte. Eu vou ter que aqui dividir mais uma vez por 1024. Certo? Deu para entender aí? Então, o número de saltos que eu tenho que dar é o número de vezes que eu vou ter que fazer as divisões. Lembrando, isso aqui é para quando eu estou querendo converter de unidades menores para unidades maiores. Tá? Então, eu faço a divisão. Quando eu quero converter de unidade maior para unidade menor, o processo é o mesmo, eu tenho que contar o número de saltos, só que daí ao invés de eu fazer uma divisão, eu faço uma multiplicação, porque eu estou convertendo de uma unidade maior para uma unidade menor. Então, por exemplo, eu tenho aqui 1 terabyte, eu quero converter ele lá para o kilobyte. Então, por exemplo, eu quero saber um determinado valor em terabytes, quanto que aquilo vale em kilobytes. Então, o que eu vou ter que fazer? A primeira vez eu vou dar um salto de terabyte para gigabyte. Aqui já indica que eu vou ter que multiplicar uma vez por 1024.
Ou seja, transformei de terabyte para gigabyte. Depois eu vou ter que dar mais um salto gigabyte para megabyte. Então, ou seja, eu vou ter que multiplicar mais uma vez por 1024. Do megabyte, eu vou dar mais um salto para o kilobyte, ou seja, eu vou multiplicar mais uma vez por 1024. Aí eu chego, então, na conversão de terabyte para kilobyte. Então, basicamente, a única diferença é essa. Se eu quiser converter de unidade menor para maior, eu vou fazer sempre a divisão. E se eu quiser converter sempre de unidade maior para menor, eu vou fazer a multiplicação, certo? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui só para a gente ter bem claro essas conversões. Como eu falei, pode ser que tenha muita gente que já saiba fazer isso. A ideia aqui é para aqueles que não têm muita noção de como que funcionava essa parte aí das conversões. Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu trouxe aqui para o Paint, que daí fica mais fácil de eu escrever aqui do que lá direto ali no slide. Então, o que ele quer converter? Quero converter 700 megabytes para gigabytes. Ou seja, eu posso usar aquela tabela lá como exemplo. Então, vou voltar aqui para a tabela, vou apagar a bagunça que eu fiz aqui. E agora eu vou observar pela tabela o número de saltos que eu tenho que dar para converter de gigabyte para megabyte. Então, ou seja, eu estou convertendo de uma unidade maior, que é o gigabyte, eu vou converter ele para megabyte. Ou seja, eu tenho um único salto aqui na tabela de tamanhos, de unidades de armazenamento. Então, o que eu tenho que fazer? Estou convertendo de uma unidade maior para uma unidade menor, eu tenho que multiplicar por 1024. Como é um salto só, então é uma única multiplicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 700 e vou multiplicar ele uma vez por 1024. Aliás, eu me confundi, eu vou converter de mega para giga. Tá? Então, é o contrário. Então, não é uma multiplicação, como eu tinha falado, é uma divisão. Tá? Então, porque eu estou convertendo de uma unidade menor, que é o megabyte, eu vou dar um salto na tabela para o gigabyte. Então, eu vou ter que dividir isso por 1024. Se eu pegar a calculadora para fazer, então eu vou pegar lá, eu tenho 700 mega, eu quero converter para giga, eu vou dividir por 1024. Ou seja, 700 megabytes equivale a 0,68, vou arredondar aqui, gigabytes, tá? Então 0,68 GB, que é a representação do gigabyte. Então basicamente a resposta aqui desse exemplo seria isso, ou seja, dei um único salto aqui na tabela. Vamos ver se tem mais exemplo aqui. Não tem. Então um outro exemplo aqui, ó, eu tenho 240 GB, quero converter para megabyte, agora a conversão contrária. Então eu tenho os 240 GB, vou dar um único salto naquela tabela, então eu vou saltar de giga direto para mega. Então agora sim, eu estou indo de uma unidade maior para uma unidade maior, que eu tenho para uma unidade menor. O que eu tenho que fazer aqui? Uma multiplicação. Então eu vou pegar os 240 e eu vou multiplicar por 1024, tá? Se eu fizer na calculadora isso aqui, eu vou ter que os 240 vezes 1024 é igual a 245.760 megabytes. Então, 245.760 MB. O que isso quer dizer? Quer dizer que os 240 gigas que eu tinha, eles equivalem a isso aqui em megabytes, tá? Ou seja, eu fiz a conversão entre um único salto ali naquela tabela. Uma outra conversão, que eu vi que tem outro exemplo aqui, 450 mil kilobytes para gigabytes. Então, vou tirar um print aqui, vou colar, e vamos lá na tabela para a gente ver. Ou seja, só confirmar, é kbytes para gigabytes. Então, eu vou chegar aqui na tabela, vou apagar essa bagunça que eu fiz aqui, e vamos de novo. Eu estou em kilobytes, que é a unidade que eu quero, e eu preciso chegar em gigabytes, ou seja, eu vou ter que dar um salto do kilobyte para o megabyte, então uma multiplicação, uma divisão, aqui no caso, e eu vou ter que fazer mais um salto do megabyte para o gigabyte, ou seja, eu vou ter que fazer mais uma divisão. Então vamos lá, como que isso funciona? Eu vou pegar esse valor, 450 mil kilobytes aqui, e vou dividir uma vez por 1024, vamos ver qual que vai dar o resultado. Então, 450 mil dividido por 1024, eu tenho 439,45. Então, eu vou gravar esse resultado. 439,45. Agora, isso aqui está em megabytes, ou seja, eu dei um salto só. Converti de kbytes, esse aqui está em megabyte. Agora, para eu jogar para giga, eu preciso dar mais um salto, ou seja, eu vou ter que dividir isso aqui mais uma vez por 1024. Eu chego em 0, vou arredondar aqui 0,43, tá?
Então, 0,43 gigabytes. Ou seja, esse é o segundo salto a partir do momento que eu dividi esse valor em megabytes aqui mais uma vez por 1024. Certo? Então, eu vejo o número de saltos que eu tenho que dar naquela tabela, e aí vai depender. Se eu quiser converter de uma unidade maior para uma menor, eu multiplico. Se eu quiser converter de uma menor para uma maior, eu faço a divisão. Beleza? Eu tenho mais uma aqui, mas eu não vou fazer, porque senão a gente vai gastar muito tempo. Tem mais umas outras coisas que eu preciso mostrar aqui para aula. Então, obviamente, vocês vão ter alguns exercícios dessas conversões aí para fazer. Aqui deu algum probleminha no meu slide, que ele saiu de configuração. Então, vamos lá. Seguindo, eu falei para vocês no comecinho lá que eu tenho a diferença entre velocidade de transmissão e velocidade de capacidade de armazenamento. Normalmente, velocidade de transmissão é medida em bits, como eu tinha falado para vocês. Aí muita gente pensa assim, eu comprei uma internet, um link de internet de 30 mega, mas eu não consigo fazer o download a 30 mega. E aí a pessoa muitas vezes acha que está sendo enganada, aquela internet não está chegando. Mas na verdade aquela internet está chegando, só que o problema é a unidade de medida de transmissão, percebam que ela está em B minúsculo aqui, e a velocidade de download normalmente é medida com o B maiúsculo, ou seja, é o byte aqui, tá? Aí por isso que tem essa diferença, ou seja, eu tenho uma diferença entre o bit e o byte, e consequentemente isso vai refletir na minha velocidade de download. Porém, muitas empresas não falam isso, tá? Porque isso aí, obviamente, já é uma convenção, vamos dizer assim, dentro da área de informática. Ou seja, você compra a tua internet, ela é medida em megabits e não bytes, que é a velocidade de download. Então, por exemplo, eu tirei um print aqui dos planos que tem na Copel. A Copel vende fibra ótica, então perceba, eles estão anunciando lá 100 mega, 300 mega, 500 mega. Mas eles não deixam bem claro que isso aqui é megabits, tá? E aí muita gente acha que eu comprei a internet de 100 mega, eu vou ter que fazer o download a 100 mega. E não é assim que funciona. Por exemplo, algumas outras operadoras aqui, Oi, GVT, NET, até a própria Copel, muitas vezes eles oferecem aqui, MBPS. Percebam que o B é minúsculo. Ou seja, MBPS significa megabits por segundo. Bits, lembrando, é a unidade menorzinha. É a velocidade de transmissão. Então, com base nisso, a gente consegue fazer o cálculo dessa velocidade de download, para daí saber mesmo qual que é a velocidade de download que a gente tem que ter quando está baixando um arquivo pelo nosso computador. Tá? Como que eu faço, então, para fazer esse cálculo? A diferença entre bits e byte, eu já mostrei para vocês lá no começo, é 8, ou seja, 1 byte equivale a 8 bits. Se eu sei que minha internet é medida em megabits, mais a minha velocidade de download é medida em megabytes, o que eu tenho que fazer? Tenho que pegar o meu link de internet e dividir por 8. Ou seja, se eu pegar aqui, por exemplo, eu tenho... eu fechei minha calculadora aqui. Eu tenho ali um link de internet aqui, de 30 megabits por segundo. Se eu quiser saber quanto que eu vou conseguir baixar a velocidade de download, eu vou ter que pegar esse 30 e dividir uma vez por 8, que é a diferença entre os dois aqui, entre o bit e o byte. E aí isso vai me dar a minha velocidade de download, que é 3.75. Ou seja, a velocidade que eu vou conseguir baixar arquivos na minha internet não é 30, e sim 3.75 mega. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Eu tenho uma internet, eu tenho um link de internet de 100 megabytes, megabytes não, 100 megabits por segundo, eu quero saber quanto que eu vou conseguir baixar. O que eu tenho que fazer? Vou ter que pegar esses 100 megabytes e vou dividir por 8, para daí jogar assim em megabytes. Vou pegar aqui minha calculadora, então eu tenho 100, vou dividir uma vez por 8, eu tenho que é 12.5, ou seja, a velocidade de download que eu vou ter, velocidade que eu vou conseguir baixar arquivos, é 12,5 megabytes por segundo, tá? Então, sempre para medir a velocidade de download, a gente vai fazer assim, tá? Eu pego a minha velocidade de internet, divido por 8, e aí eu chego na minha velocidade de download. Com base nisso, aí eu consigo fazer cálculos, por exemplo, de quanto tempo eu vou levar para baixar um arquivo. Uma internet de 500 mega aqui, por exemplo. Então, vamos colocar aqui, eu tenho 500 megabits por segundo, que é a velocidade da internet,
Então, eu vou pegar o 500, vou dividir por 8, eu tenho que a velocidade de download que eu vou ter é 62,5. Ou seja, para esse link de internet, eu vou conseguir ter 62,5 megabytes por segundo de velocidade de download. Certo? Aí, uma outra pergunta é, quanto tempo eu consigo levar, então, para baixar os arquivos? Basicamente, eu sabendo a velocidade de download, como eu calculei aqui, eu consigo calcular o tempo que eu levo para baixar um arquivo. Então, a gente vai fazer esse exemplo aqui. Então, vamos supor, eu tenho a internet de 100 MB e eu vou precisar baixar um arquivo de 45 GB. Tá? É o tamanho do arquivo, sei lá, um filme, um jogo, ou alguma coisa assim. O que eu vou ter que fazer? Vou pegar a minha velocidade de internet aqui e vou transformar ela para megabytes. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o 100 e vou dividir por 8. Então, 100 dividido por 8 é os 12,5. Tá? Então, minha velocidade de download vai ser 12,5 megabytes por segundo. O tamanho do meu arquivo aqui está em gigabytes e a minha velocidade da minha internet está em mega. Ou seja, eu tenho que equiparar, tenho que deixar eles iguais. Então, eu vou transformar o meu arquivo aqui em o que era giga, eu vou transformar para megabytes. Ou seja, eu vou ter que converter de uma unidade maior para uma unidade menor. Eu vou ter que fazer uma multiplicação. Então, eu vou pegar meu arquivo 45 GB, vou multiplicar por 1024, eu chego no tamanho do meu arquivo em megabytes agora, 46.080. Então, o tamanho do arquivo que eu vou baixar é 46.080 megabytes por segundo. Eu só fiz essa conversão aqui. Agora, o que eu faço? Eu tenho que essa velocidade aqui é por segundo. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o tamanho do meu arquivo e vou dividir pela minha velocidade de internet, então 12,5, e eu vou ter o tempo em segundos que eu vou fazer esse download. Então, por exemplo, 46.080, vou dividir pela velocidade de download da minha internet, 12,5. Eu tenho que eu vou levar 3.686,4 segundos. Eu vou pegar só a parte inteira. 3.686 segundos. Então, 3.686 segundos para fazer o download. Então, nessa internet aqui, de 100 megabytes, baixando esse arquivo de 45 GB, eu vou levar 3.686 segundos. Eu posso converter isso aqui depois, agora, para horas, minutos e segundos daí depois. Como que eu faço? Se eu pegar esse valor aqui, 3.868, isso está em segundos. Vou dividir uma vez por 60, eu tenho os minutos. Vou dividir mais uma vez por 60, eu tenho as horas. Então, perceba que deu um valor quebrado aqui, ó. 1,07 horas. Eu vou gravar só essa parte inteira aqui. Então, eu tenho 1 hora. A 1 hora eu já contei, agora me sobrou todo esse resto aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou copiar esse valor e vou colar aqui, ó. Então, eu tenho... Ih, deu. Então, é 0,744444. Vou colocar vários lá, não contei quanto zero. Então, eu já contei a hora. Isso aqui, eu sei que está em hora, porque eu já tinha convertido até a hora. Eu vou multiplicar uma vez por 60 de novo, eu vou transformar isso aqui em minutos. Ou seja, eu tenho 44 ponto alguma coisa minutos. Eu vou pegar só a parte inteira. Ou seja, eu tenho 1 hora, 44 minutos. Tirando essa parte inteira aqui, eu vou ter 0,66666 aqui. Então, eu vou dar um Ctrl C. Vou apagar minha calculadora. 0, e vou colar o resto. Ah, não deu. Então, 0,66666. Eu vou colocar alguns aqui, não sei quantos que é. Então, vamos dizer, sobrou isso aqui da hora que eu converti em minutos. Vou converter mais uma vez para segundos. Então, vou multiplicar por 60 de novo. Arredondando, seriam 40 segundos aqui. Então, 40 segundos. Ou seja, o tempo de download aqui total seria 1 hora, 44 minutos e 40 segundos. Tá? Basicamente, essa forma de cálculo que eu fiz aqui, obviamente, isso aqui é como se estivesse fazendo na mão. É o que o nosso computador faz quando eu quero baixar qualquer arquivo, música, jogo. E aí, quando a gente está baixando ou transferindo um arquivo, por exemplo, transferindo o arquivo do computador para o pendrive ou do pendrive para o computador, ele faz esse cálculo baseado nessa forma como eu mostrei para vocês aqui. Aqui teria um outro exemplo para calcular o mesmo download num link de 500 MB. Eu não vou fazer, porque senão a gente vai gastar muito tempo aí, falta 5 minutos para acabar, tá? Mas vocês vão ter vários exercícios aí para fazer com base nesse exemplo aí.
Uma outra curiosidade que acontece na área de informática. Por que, por exemplo, quando eu compro um HD, esse HD, na embalagem, ele aparece 120 GB, mas quando eu vou instalar nele no meu computador, ele aparece isso aqui, ó. Ele aparece 111 GB e não o 120, que é o que diz na embalagem. Por que isso acontece? Basicamente, as empresas que vendem, fabricam os HDs, eles consideram 1 megabyte, por exemplo, como sendo 1 milhão de bytes, ou seja, um valor arredondado aqui. 1 gigabyte como sendo 1 bilhão de bytes. E 1 terabyte como sendo 1 trilhão de bytes. Ou seja, percebam, valores arredondados, valores completamente inteiros aqui, ó. Eu não tenho a quebra. Porém, o computador, como ele utiliza o sistema binário, a gente vai ver esse sistema mais para frente, 1 megabyte para o computador, na verdade, é 1.048.576 bytes. Então, percebam, tem uma diferença aqui, ó. O gigabyte é a mesma coisa. Eu tenho 1 bilhão, 73 milhões, 741.824. Eu tenho essa diferença aqui, ó. 1 terabyte é a mesma coisa. 1 trilhão, 99 bilhões, 511 milhões, 627.776 bytes. Então percebam que para todas as unidades de medida, eu tenho uma diferença daquilo que o computador reconhece para aquilo que realmente é o que as fabricantes fazem lá na propaganda. Aí a pergunta eu tenho como fazer essa conversão, e basicamente é isso que o computador faz, ou seja, ele pega aquela capacidade que aparece lá na embalagem do nosso HD, e ele faz a divisão pelos valores ali, que é o que realmente o computador consegue detectar, ou seja, porque é o que é o real mesmo, tá? Então, por exemplo, um HD de 500 GB, o que eu teria que fazer? Eu sei que como ele é 500 GB para a fabricante, ou seja, na embalagem dele, o 500 GB equivale a 500 bilhões de bytes, como está aqui. Para eu converter isso para a unidade, para o tamanho real, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar esse 500 bilhões de bytes aqui, eu posso converter ele tanto para megabyte quanto para gigabyte. Se eu quiser converter para mega, vou ter que dividir por aquele valor lá, que é o valor real de mega, ou dividir pelo valor real dos gigabytes. E aí eu chego no tamanho real do meu HD, ó. Então percebam, um HD de 500 GB, que é o que tem na embalagem, na verdade, quando eu faço a conversão, ele tem lá 465 GB, ou seja, está perdendo um pouquinho de armazenamento. Aí fica a pergunta, né? Isso aí é uma propaganda enganosa? É uma malandragem? Eu, na minha opinião, e aí eu falo, é opinião minha, se todas as empresas trabalham com essas unidades de medida aí, e os caras sabem que o computador faz essa conversão, por que na embalagem não está o tamanho real do meu HD? Ou seja, por que o HD que está na embalagem de 120 GB não tem realmente o 120 GB lá quando eu faço a instalação dele? Então, para mim, isso aí realmente é malandragem, é um pouco de propaganda enganosa. Só que é um negócio assim, já é uma convenção que existe em todas as fabricantes, todo mundo faz isso. E aí acaba que todo mundo tem que aceitar, porque, digamos, nós somos aí meros consumidores e isso acaba que acontece e a gente não tem muito o que fazer, tá? Mas para quem não sabia, basicamente é essa diferença, quando você compra um HD, a diferença do que está na embalagem para o que aparece no teu computador é por causa disso aí, certo? Pessoal, dúvidas, comentários, questionamentos sobre o que foi colocado aí na aula de hoje? E os dispositivos de armazenamento sempre são padrão de, tipo, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 64, 32. Isso é só um padrão porque sim ou tem algum motivo? Não, isso tem um motivo, e na verdade a gente vai entender mais esse motivo, como eu falei na aula que vem, quando a gente falar sobre o sistema binário. Professor, posso interromper um pouquinho? Pode falar. Eu ia dar essa sugestão no começo da aula e aproveitando que ele perguntou, para quem não conhece o canal do Manual do Mundo lá de Iberê, tem um vídeo que fala exatamente isso, ele explica numa maquetezinha exatamente o porquê que é 4, 8, 16, 32 e assim por diante. É porque assim, ó, o sistema que o computador utiliza, ele é o sistema binário. Ou seja, o sistema binário ele tem somente 2 elementos, como eu falei lá no começo da aula, ou 0 ou 1. Então a base dele é o número 2, tá? Então aí o tamanho dos arquivos que eu posso ter nele, por exemplo, o tamanho de dígitos que eu posso ter, eles variam desde o 0, ou seja, dígito nenhum.
eu posso ter arquivos com 1 dígito, ou seja, um único bit. Eu posso ter arquivos com 2 bits. Eu posso ter arquivos com 3 bits. Aí, se eu fizer essa conversão, por exemplo, 2 elevado a 0 aqui é igual a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. 2 elevado a 2 é igual a 4. 2 elevado a 3 é igual a 8. Se eu seguir aqui, você vai ver que é sempre a mesma coisa. Eu posso ter 2 elevado a 4, ou seja, um arquivo com 4 bits. Se eu fazer essa conversão aqui, 2 elevado a 4 é igual a 16. Se eu seguir, eu tenho um arquivo, por exemplo, com 5 bits. Ele é 2 elevado a quinta. Porque a base é 2 e eu tenho 5 dígitos. 2 elevado a quinta é igual a 32. Aí eu posso ter 2 elevado a sexta, é 64. 2 elevado a sétima, ou seja, 7 bits, né, se fosse. Aí vai para 128. E aí vai seguindo, 128 vai para 256. Do 256 vai para 512. Aí do 512 vai para o 1024, que é exatamente aqui que entra aquela questão da diferença que eu falei para vocês que existe entre uma unidade e outra. Então, isso é por causa do sistema que o computador utiliza, tá? Então, só rapidamente explicando aí mais ou menos de onde que vem essa convenção. Mas é interessante assistir esse vídeo que foi falado aí do Iberê lá, que ele vai explicar mais detalhadamente isso que eu expliquei para vocês aqui agora. Mas basicamente é isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Se não, vamos encerrar a aula de hoje, tá? Só lembrando que vocês vão ter uma atividade para fazer. Uma das coisas que vocês vão ter que pesquisar lá, eu não sei quem já percebeu isso aqui acontecendo, ó. Eu tinha um filme salvo no meu computador aqui, o filme dos Vingadores, tá? Que eu tinha baixado. E se você vai reparar lá, quando você clica com o direito no teu arquivo e vai em propriedades, ele tem lá as informações daquele arquivo, ou seja, o tamanho. E ele tem uma outra questão aqui, ó, que é o tal do tamanho em disco. Ele aparece aqui, ó, em giga, o mesmo tamanho, 2.19 GB, que era o tamanho do filme. Só que se eu jogasse para ver isso em bytes, e o próprio computador faz essa conversão, isso aqui é o valor em bytes dele. Ó. Se vocês repararem, existe diferença. Ou seja, o arquivo tem 2.19 GB, o tamanho dele é esse, ó, 2.358.359.343. Só que o tamanho em disco dele, ó, veja, aqui é igual 2, aqui é 358, só que aqui começa a diferença, ó, 378.496. Por que existe essa diferença aqui? Basicamente isso vai ser uma das coisas que vocês vão ter que pesquisar na atividade de vocês. Então, qual que é a diferença entre tamanho e tamanho em disco? Isso acontece no nosso computador. Além disso, vocês vão ter algumas outras atividades para fazer lá em relação às conversões. As conversões dessas unidades de medida que eu passei para vocês aí. Essas conversões eu vou pedir para que vocês façam à mão, tá? Porque assim, tem muito conversor na internet que você vai lá, só joga o valor e ele te dá toda a conversão. E eu quero que realmente vocês façam isso, mostrem lá o número de saltos que vai ter que dar na tabela e tal, o número de divisões, o número de multiplicações que vai ter que fazer. Aí como que vocês vão postar essa atividade? Vocês vão fazer o mesmo arquivo do Google Docs, lá que eu já tinha mostrado para vocês como fazer, e aí você pega o celular, por exemplo, tira uma foto daquilo que você resolveu no caderno, tá? E aí publica essa foto lá no Google Docs, nessa atividade que vai ter para vocês fazerem. Então, por exemplo, pode ter lá 2, 3, 4, sei lá quantas fotos vocês precisarem para resolver os exercícios. E aí, na lista de exercícios, vai estar indicando para vocês lá quais são os exercícios que dá para fazer à mão, ou melhor, que tem que fazer à mão, e quais são os exercícios que daí é só pesquisa. Os exercícios que não falar nada, não precisa ser feito à mão, tá? E aí, os que precisar ser feito à mão, vai estar a indicação para vocês lá. Beleza, pessoal? Mais uma vez, mais alguma dúvida aí? Mais algum questionamento? Se não, basicamente o que eu tinha para mostrar para vocês hoje da aula de organização era isso. Vamos rapidamente fazer um intervalinho, eu vou encerrar a aula aqui. Antes de vocês saírem, deixa eu só tirar